Bom dia, meus amados irmãos. Que o Senhor esteja com todos vocês. Com que alegria, né? Essa semana aí, estivemos lá na conferência filial. Muito gratificante, tudo muito bom, né, irmãos? O hotel maravilhoso, comida boa, mas o que superava tudo isso era ouvir a palavra de Deus, da carta aos Hebreus. Ouvir sobre a supremacia de Jesus Cristo, que quer dizer que Jesus Cristo está acima de todas as coisas. Que maravilha, meus irmãos. Tudo isso supera tudo aquilo que a gente aproveitou durante essa viagem. Sem mais demoras, hoje eu tenho uma missão com a igreja de expor o capítulo 8 do livro de Esther. E a minha missão é fazer uma comparação da vida de Esther nesse momento com o Evangelho. Falar sobre a humilhação de Esther e Mordecai e seu povo, comparar com a humilhação de Jesus Cristo. Falar também da exaltação deles, da exaltação de Jesus Cristo, e como a vida de Esther e Mordecai influenciou a vida dos judeus, assim como Cristo influenciou a vida da igreja. Leremos então o capítulo 8 de Esther, todo ele, que diz assim: Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei e se lhe lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei, e lhe disse: Se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer em nome do rei, e selaram com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Então foram chamados sem detença os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês, e segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também os judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em ginetes criados na coldelaria do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, a carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus
se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios, montados em ginetes que se usavam no serviço do rei, saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Susã. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e celebrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Bem, irmãos, nós estamos lidando aqui com a reviravolta da história de Esther e seu povo. Nós estamos muito acostumados com esse tipo de reviravolta. Porque, por exemplo, quando acontece uma virada num jogo de futebol, se esse time que virou o jogo for meu, com certeza eu vou vibrar, com certeza eu vou torcer. Mas a gente está tão acostumado com esse tipo de reviravolta que, se a gente for reparar nos filmes que a gente assiste, os cineastas tanto sabem do quanto nós gostamos desse tipo de reviravolta que eles, quase todos os filmes que isso acontece. Acontece tanto que os cineastas escolheram um nome para esse tipo de reviravolta, chamado de Eucatástrofe. Por exemplo, no filme O Espetacular Homem-Aranha, existe um momento em que o Homem-Lagarto segura o pescoço do Homem-Aranha e a sua vez já está pulando para fora e nós estamos vendo as unhas, pensando que é o fim do Homem-Aranha. Mas de repente, aparece o capitão da polícia e dá um tiro num cano que está do lado de onde eles estão. O Homem-Aranha consegue pegar aquele cano e aponta direto para o Homem-Lagarto, trazendo a destruição do inimigo. Veja, a eucatástrofe do filme O Espetacular Homem-Aranha aconteceu. E não muito diferente, acontece a eucatástrofe na história de Esther, nesse texto. Mas antes, até chegar nessa eucatástrofe, eu pretendo caminhar passo a passo com vocês durante todo esse texto, até a gente chegar nesse ponto. Olhe, por exemplo, o versículo 1 e o versículo 2 do livro de Esther, mostrando a exaltação de Esther e Mordecai. A Esther é dado a casa de Amã. E aqui nós não podemos nos enganar. Quando o texto diz casa de Amã, não está dizendo um teto para morar. Lembre-se que Esther era rainha. Ela tinha um palácio como moradia. O que o rei Assuero faz aqui então é oferecer a Esther como presente todo o patrimônio de Amã. E eu quero lembrar a vocês que Amã não era nenhum pobrezinho. Lembre-se que quando ele quis perseguir os judeus, ele ofereceu uma quantia em dinheiro ao rei Assuero. Essa quantia equivaleria a tudo aquilo que o Império Persa arrecadava durante meio ano. Isso foi só um pagamento que ele daria. Imagine então todo o patrimônio de Amã. É isso que Esther recebe como presente. E não muito diferente, Mordecai também é presenteado. Ele é presenteado com um anel do rei. E esse anel servia para chancelar qualquer lei que existiria no Império Persa, fazendo então Mordecai somente abaixo do rei Assuero. Veja, como é fácil a gente ser impulsionado para a pregação cult. Porque, repare nesse versículo 1 e versículo 2. Eu poderia esquecer todo o contexto do livro e parar no versículo 1 e versículo 2. Eu poderia dizer para vocês: irmãos, tenham fé. Tenham fé. Se você quer ter um patrimônio enorme, se esse é teu sonho, peça a Deus que Deus vai te dar. Ele não fez assim com o Esther? Por que não faria com você? Se você tem um alvo
de alcançar um lugar na empresa que você trabalha, peça a Deus, Ele vai te dar. Ele não fez assim com Mordecai? Deus vai fazer você ficar apenas abaixo do seu patrão. Veja, mas eu não posso parar no versículo 1 e no versículo 2. Existe todo um contexto aqui, e que a gente vai ver mais para frente, que Esther e Mordecai não ficam tão satisfeitos assim com a atitude do rei. Daí o tema da nossa pregação: ainda não acabou. Mas veja, existiu uma possibilidade de ir lá no capítulo 2, quando Esther se apresenta para o rei, para aquele concurso para ser rainha. Ela lá já dizia que era judia, que existia um povo naquele lugar que era dela, e já mostrando que Mordecai era seu parente. Essa reviravolta que nós vamos ver aqui já poderia ter acontecido no capítulo 2, mas acontece uma tremenda volta para que Esther e Mordecai parem na vontade de Deus. E veja, isso não acontece com a gente. Quantas vezes a gente não se deparou com a verdade do Evangelho, mas a gente quis dar um passo para trás e fazer a nossa própria vontade? Nesse momento, irmãos, é muito comum nós darmos voltas e voltas e voltas para podermos parar novamente na vontade de Deus. Porque existe um Deus oculto que age no meio da confusão. Mas voltando para o nosso texto, o rei Assuero presenteia Mordecai com um anel e a Esther com a casa de Amã. Na cabeça política do rei do Império Persa, para ele a conta fechou. Ele pensou: eu vou entregar o anel, poder, porque com o anel se faziam as leis do Império Persa, e vou entregar a casa de Amã, dinheiro. Veja que mente política: poder e dinheiro resolvem todas as coisas. Mas, como eu acabei de dizer, na cabeça de Esther parece que exclamava a frase: ainda não acabou. Porque imagine, meus irmãos, imagine que você, pai, você, mãe, se levante um legislador e ele escreve uma lei contra o seu filho, e alguém maior que esse legislador manda matar esse legislador. A pergunta que fica é: será que o problema foi resolvido? E a resposta é claro que não. Porque se por um lado o legislador morreu, por outro lado a lei que ele escreveu está vivíssima. Qualquer um, com toda a maldade do mundo, poderia olhar para a lei desse legislador e perseguir seu filho. Era assim que Esther estava na cabeça dela. Era assim que Esther se apresenta ao rei pela segunda vez, pedindo, clamando pelo seu povo, e ela coloca em risco a sua própria cabeça. Mas veja o contraste que existe aqui entre a Esther anterior com a Esther de agora. Esther antes não queria nem se identificar pelo próprio nome, porque o nome de Esther, na verdade, não é Esther, é Hadassah. Hadassah era o nome judeu de Esther, e ela usou um nome persa para não revelar a própria identidade. Mas agora Esther esquece de si mesma, se joga aos pés do rei em favor do seu povo, podendo perder a cabeça. Porque lembre-se, se alguém entrasse no pátio do rei sem a permissão dele e ele não levantasse o cetro de ouro, como disse o texto, existia um súdito atrás do rei com um machado na mão, prestes a cortar a cabeça daquela pessoa que ousou entrar no pátio do rei sem sua permissão. Mas nós temos outro contraste aqui, que está no pedido de Esther. Compare o pedido de Amã, quando Esther revela quem era o perseguidor dos judeus. Amã se lança aos pés de Esther e implora pela própria vida. E esse é o contraste que
perceber aqui. Enquanto Amã pede pela própria vida, Esther, mesmo oferecendo a própria cabeça, ela não pede pela própria vida. Ela pede pela vida do seu povo. E ela faz um longo pedido. E é nesse momento que nós ficamos apreensivos, porque Esther, quando se apresenta ao rei pela primeira vez, lá no capítulo 2, ela tem como sua arma a sua beleza. Mas nós vimos durante a exposição que Esther entra num momento de jejum, e o jejum deixa a pessoa abatida. Isso revela também que Esther mudou nesse sentido, porque agora, em vez dela se preocupar com a própria beleza, agora ela está preocupada em confiar somente no Deus de Israel. Mas, apesar desse longo pedido que bajula o rei Assuero, usando o império contra o próprio império, como a gente viu, a resposta de Assuero não é tão boa assim. O versículo 7 diz assim: Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Veja, a resposta do rei revela o que eu disse aqui anteriormente. Revela a cabeça política de que tudo se resolve com poder de dinheiro. É como se ele estivesse dizendo: Poxa, eu já dei para vocês a casa de Amã, o anel, ele não bateu o inimigo de vocês, vocês têm mais. Veja, mas isso é a cabeça de alguém que não é criado por Deus, pensando em si mesmo. E é por isso que Esther ainda mostra que tudo aquilo não é o suficiente. Ainda não acabou, diz a mente de Esther. Porque como pensar em si mesmo quando o povo está em perigo? E é por isso que o próprio rei, tirando dele da reta e lavando as suas próprias mãos, autoriza Mordecai e Esther a fazer um edito. Veja, para o rei Assuero era um problema revogar a sua lei, mas não tinha problema nenhum inventar uma nova lei que competisse com a lei anterior de Amã. Não há nada novo debaixo do sol. Debaixo do céu. E imediatamente Mordecai e Esther correm para prepararem um edito muito bem trabalhado, que seria enviado a 127 províncias, a cavalos super rápidos. Quando o texto usa a palavra ginetes, está fazendo referência a cavalos que eram treinados pelo Império Persa a correrem muito rápido. Por isso que eles usam esses ginetes, para que a mensagem do edito de Mordecai chegasse antes da tragédia, antes da catástrofe. E esse edito fazia com que não só os judeus, não fazia com que só se defendessem, os judeus só se defendessem, mas era uma guerra santa que Mordecai havia se proposto a fazer com o povo que perseguia os judeus. Digo guerra santa porque a lei dizia olho por olho, dente por dente. Eu quero lembrar a vocês que o que possivelmente incentivou Mordecai a colocar em prática a sentença do Deus Altíssimo foi que os judeus no Antigo Testamento, toda vez que existia um momento de obstinação, toda vez que existia um momento de desobediência ao único Deus, Deus colocava em prática o seu juízo. E ele usava o seu próprio povo para isso. O que a gente tem que lembrar é que quando Moisés liberta o seu povo, no meio do caminho, sem mais nem menos, aparece um outro povo, os amalequitas, que atacaram o povo de Deus no caminho. E por causa desse ataque, é que Deus delibera uma sentença contra esse povo. Êxodo 17,
do 14 ao 16, aí na tela, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. O que Mordecai faz então é colocar em prática essa sentença aqui. Porque se nós olharmos para a história, vamos ver que toda vez que o livro faz referência a Amã, chama ele de o Agagita, inimigo dos judeus. Porque a gente tem que lembrar que esse povo, os amalequitas, tinha um rei, e o nome desse rei era Agag. Por isso que Amã é chamado de o Agagita, porque ele era descendente do rei Agag, que era rei desse povo que atacou os judeus. O que Mordecai faz então é colocar essa guerra santa em prática, aniquilar aquele que era não contra os judeus, mas contra o próprio Deus. Acho que reviravolta mesmo, que reviravolta, que catástrofe nessa história. Veja, comparando as emoções do povo de Deus, antes com o edito de Amã, eles demonstraram 4 aflições. Com o edito de Amã, eles tiveram luto, jejum, choro e lamentação. Mas, olha como eles reagem ao edito de Mordecai. São 4 sentimentos positivos: com felicidade, alegria, regozijo e honra. Veja, toda tristeza foi transformada em alegria. Isso te lembra alguma coisa? Veja como o livro de Esther está conectado ao Evangelho. Para fechar com chave de ouro, muito possivelmente eles lembram da imagem que eles tiveram de Mordecai quando entra em luto. Ele se veste pano de saco, a ponto de nem conseguir entrar no palácio, porque com as vestes que ele estava usando não podia entrar. Só que no capítulo 8, Mordecai se apresenta com outro tipo de veste. Diz o texto que ele se apresenta com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. A veste de Mordecai nesse momento estampava a mensagem: agora sim, agora acabou. Agora o Deus Altíssimo está de frente do seu povo. E o texto diz que muitos se faziam judeus. E que não há uma certeza se existe uma conversão ou não, mas uma coisa é certa: vendo que Amã, não sendo judeu, mas sendo o braço direito do rei, perseguiu os judeus, existia um temor diante do povo, vendo o judeu Mordecai sendo o braço direito do rei agora nesse momento. O temor do povo era que agora existe um juízo contra quem não é judeu. E uma outra mensagem que era exclamada: se fazer parte do povo fazia com que a pessoa escapava do juízo do Deus Altíssimo. E aqui, já entrando na nossa aplicação, eu disse no início que o capítulo 8 tem conexão direta com o Evangelho de Jesus Cristo. Mas como que isso acontece? Como que Esther ou Mordecai prefiguram a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo? Olha, por exemplo, para a humilhação de Mordecai e a humilhação de Esther. Já Mordecai, como disse aqui, ele se veste de panos de saco.
em favor do seu povo. Ele se humilha e é humilhado. Ele lembra que ele é impedido de entrar no palácio por causa das suas vestes. Não foi assim com Jesus Cristo? Filipenses 2, do 6 ao 8 diz: ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Ele se humilhou por causa do seu povo. Agora veja o exemplo de Esther. Esther, sendo rainha, coloca Deus como prioridade, esquece da sua beleza e substitui ela por um extenso pedido ao rei. E não foi assim com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 53, 2 diz que ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos agradece. Nada na sua aparência para que o desejássemos. Agora, por que o Filho de Deus, sendo o próprio Deus, foi tão humilhado? A gente tem que entender de uma vez por todas, irmãos, que o Filho foi tão humilhado para que ele fosse o nosso novo e vivo caminho. É ele quem nos liga diretamente a Deus. Por isso que não faz sentido nenhum entrarmos numa manhã como essa e não nos alegrarmos, irmãos. Olha como exemplo de Deus. Eles receberam uma salvação terrena. Eles responderam com 4 sentimentos de alegria. E nós recebemos coisa muito maior. A nossa salvação. Nós estávamos mortos. Nós estávamos caídos. Nada que nós fizéssemos poderia nos salvar. Veja como o brasileiro vibra diante de um futebol. Quando o seu time está jogando. Não, Gabriel, mas o culto domingo é culto solene. Mas quem foi que disse que culto solene não pode ter alegria? Quem foi que disse? Nós vibramos com o nosso time. Nós cantamos o hino do nosso time. Que bom seria se nós usássemos todo o vigor do nosso time para com Deus. E veja, eu me lembro de quando eu era pequeno e meu irmão, meu pai, minha mãe, minha irmã se reuniam para assistir o jogo do Flamengo. Eu sempre me juntei a eles. Mas a verdade seja dita, irmãos, eu nunca gostei de futebol. Mas aí, eu me juntava a eles, eu vibrava com eles. O apelo que eu faço é, não faça como o Gabriel mais novo. Agir com falsidade para agradar o próximo. Vibre pelo Senhor, pelo vigor que você tem na alegria, na fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que Ele morreu por você. E veja, da mesma forma que os judeus tinham um inimigo que mostrava os dentes e rosnava para ele, Amã, nós também temos um inimigo. O inimigo de nossas almas. Amã prefigura o próprio diabo, perseguindo o povo de Deus. Mas nós temos uma certeza, irmãos. O nosso rei, agora o verdadeiro rei, não nosso rei, estampou um decreto, um edito, dizendo que de uma vez por todas o nosso inimigo está derrotado. Nós não temos a mesma missão que os judeus de estabelecer a guerra santa com o nosso próprio braço. Mas nós temos algo maior que isso. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, diz o
texto bíblico. Diferente dos judeus, nós pegamos escudos e espadas espirituais. Porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas como que a gente faz isso? Usando a armadura de Deus. E lembre-se, a armadura não é sua, a armadura é de Deus. Efésios 6,16 diz: embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Como vencer o inimigo, irmão? Confie na armadura de Deus. A fé em Jesus Cristo, diz o texto, apaga todas as tentações que o diabo lança contra você. E o que fortalece o crente é usar o escudo da fé orando. E essa oração tem que ser sempre regada pelo Espírito Santo. Isso é o que a guerra santa reflete para a nossa vida. Lembre, irmãos, o povo de Deus estava totalmente desolado. Mas existia alguém clamando por ele. A morte batia a porta dos judeus no Império Persa. Eles não tinham acesso direto ao rei. Como eles queriam se defender? Mas pela graça de Deus Pai, uma pessoa arriscou a própria vida em favor do povo de Deus. O juízo de Assuero estava à espreita para que a rainha fosse morta. Mesmo assim, ela não teme e salva o seu povo. Jesus Cristo é o nosso mediador. Não é assim com a gente? A lei do Senhor fazia com que nós fôssemos condenados, porque olhando para a lei de Deus, nós vimos que nós mesmos não conseguiríamos seguir. Mas bem diferente do rei Assuero, o Deus Altíssimo, ele mesmo dá a solução para nós, uma dívida impagável nas nossas mãos. Ele oferece o seu próprio filho. Mas ainda não acabou, irmãos. Existirá um momento em que o nosso Rei dos Reis vai chegar. Assim como Mordecai apareceu com as vestes reais, o nosso Rei, Senhor Jesus Cristo, aparecerá com vestes celestiais. E vamos ouvir a grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós vamos experimentar, irmãos, a eucatástrofe do Evangelho. Que nosso Senhor Jesus Cristo coloque a palavra dele em nossos corações, para que nossa fé seja fortalecida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque um dia nós desobedecemos a tua palavra. E isso nos fez ser condenados, Pai, pelas mãos do inimigo. Mas glória a Deus pela sua misericórdia. O Senhor, com tanto amor que nos amou,
enviou o seu Filho e nos libertou. Muito obrigado, Pai, porque nós éramos afastados de Ti, mas o Teu Filho, usado pela escada aos céus, se fez mediador entre nós e o Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai.